E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? A consolidação da equipe Williams e do inglês Nigel Mansell como postulantes ao título da temporada de 1991 e uma disputa insana na pista e fora delas também, entre o brasileiro Ayrton Senna e o francês Alain Prost. O Grande Prêmio da Alemanha de 1991. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Alemanha de 91 era a nona etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 28 de julho no veloz circuito de Hockenheim. No Campeonato Mundial, ali naquele momento, nós tínhamos o brasileiro Ayrton Senna da McLaren liderando a tabela, com 51 pontos conquistados até então, e na segunda posição, o inglês Nigel Mansell da Williams, que tinha 33 pontos conquistados. Diferente do que nós tínhamos visto nos anos anteriores, não tínhamos uma disputa pelo título mundial entre Senna e Prost. O Prost, que integrava a Ferrari ali em 1991, vinha tendo problemas principalmente com o carro da Ferrari, que não tinha sido bem desenvolvido. Inclusive a Ferrari trocou de carro no meio da temporada para ver se conseguia dar uma melhorada, lançou um novo modelo meio que às pressas e as coisas tinham ficado ainda piores. O Prost estava definitivamente fora da disputa pelo título mundial. Senna e Mansell ali na frente disputavam a primeira posição da tabela. O italiano Riccardo Patrese, companheiro do Mansell na Williams, vinha na terceira posição com 22 pontos conquistados. O Prost era o quarto colocado com 21 pontos e o outro brasileiro, o Nelson Piquet, correndo pela Benetton, vinha na quinta posição com 18 pontos conquistados. O Senna tinha iniciado o ano muito bem, tinha vencido as 4 primeiras etapas da temporada, mas da quinta etapa em diante as coisas começaram a se complicar para o Senna e para a McLaren. O MP46, o carro da McLaren ali de 1991, começava a apresentar problemas de confiabilidade, principalmente no motor Honda, enquanto com a Williams ia acontecendo totalmente o contrário. O projeto do FW14 ia melhorando muito a cada etapa que se passava. Chegando ali no Grande Prêmio da Alemanha de 91, a Williams já tinha conseguido conquistar 3 vitórias em sequência. Riccardo Patrese venceu no México e o Nigel Mansell venceu na França e na Inglaterra. O Senna ainda tinha uma folga na liderança por conta daquelas 4 vitórias lá no início da temporada, quando a Williams tinha problema de confiabilidade e eles geralmente não conseguiam terminar as corridas, ou precisavam poupar equipamento para terminar as corridas e acabavam ficando para trás. Mas chegando nesse ponto do campeonato, essa folga já não era mais tão tranquila assim, e o brasileiro começava a apresentar preocupação com a situação do campeonato. Para completar, uns 10 dias antes do Grande Prêmio da Alemanha, ali mesmo em Hockenheim, o Senna toma um baita susto. Em uma sessão de testes privados que a Associação de Construtores tinha organizado, o Senna acaba sofrendo um grave acidente. Ele acaba perdendo o controle do carro na entrada da primeira chicane e bate a quase 320 por hora na barreira de pneus. O carro decola e dá várias voltas, várias pancadas antes de parar e o Senna conseguir sair do carro. O Senna é levado ao hospital, onde os médicos acabam ficando impressionados por ele não ter sofrido nada. Tamanha tinha sido a violência do impacto. Ele teve apenas dores no pescoço, dores nos ombros, foi até aconselhado a não disputar o Grande Prêmio da Alemanha, que seria dias depois, mas é óbvio que o Senna não ouviu essa recomendação e se encaminhou para o Grande Prêmio. E esse era o terceiro forte acidente que o Senna sofria ali naquela primeira metade de ano de 1991. Ele tinha sofrido o acidente de jet ski aqui no Brasil, poucos dias antes do Grande Prêmio do México. No Grande Prêmio do México, ele teve aquele acidente na Peraltada, onde virou o carro de cabeça para baixo, e agora esse na Alemanha. A fase não estava muito legal pro Senna. Ainda nestes dias, antes do Grande Prêmio da Alemanha de 91, é que nós víamos acontecer o início do fim do relacionamento entre Alain Prost e Ferrari. E tudo começou com uma declaração do Umberto Agnelli, que era vice-presidente do grupo Fiat, detentor da Ferrari, dizendo que o melhor piloto da atualidade era Ayrton Senna, que gostaria de ver o brasileiro comandando a escuderia italiana, que os franceses Jean Alesi e Alain Prost não vinham dando o seu melhor dentro das pistas, visto que o Alesi não estava à vontade dentro da equipe e que o Prost não tinha mais o mesmo entusiasmo de antes. Isso deixou a dupla francesa maluca, e foi a partir daí que o Prost começou a disparar duras críticas contra a própria equipe, já dizendo que a possibilidade de não cumprir o contrato dele, que terminava no final de 1992, era grande. Foi por ali também que o japonês Satoru Nakajima anunciava sua aposentadoria da Fórmula 1. O Nakajima correria pela Tyrrell somente até o final de 1991. E para substituir o japonês na equipe, o Ken Tyrrell via com bons olhos a possibilidade de contratar o Alan McNish, que era piloto de testes da McLaren, ou um jovem alemão chamado
Michael Schumacher. Sim, era ali a primeira vez que ouvíamos o nome Michael Schumacher dentro da Fórmula 1, com a possibilidade do alemão pilotar pela Tyrrell a partir de 1992, com apoio da Braun, a empresa alemã que já patrocinava a equipe Tyrrell. E aí, já dentro da pista de Hockenheim, no final de semana do Grande Prêmio, outro grande susto. O francês Eric Comas, da Ligier, sofre um grave acidente, muito parecido com o acidente que o Senna tinha sofrido dias antes, nos testes. O carro escorrega na entrada da chicane, voa e atinge a barreira de pneus. Sai capotando, fica de cabeça para baixo, chega até um princípio de incêndio, mas assim como tinha acontecido com o Senna, o Eric Comas nada sofreu, apenas machucou o cotovelo e acaba até sendo liberado para participar do restante do final de semana do Grande Prêmio. Mas devido ao acidente do Senna dias antes e esse acidente do Eric Comas, os pilotos já vinham reclamando bastante em relação à segurança de Hockenheim ali em 1991. Durante os treinos, nós víamos uma dificuldade muito grande da McLaren conseguir andar no mesmo ritmo da Williams, principalmente quando se pensava em ritmo de corrida. O motor V12 Série 3 da Honda, que equipava a McLaren ali naquele momento, era mais de 20 kg mais pesado que o V10 Renault da Williams, e isso comprometia bastante o desempenho do carro e o consumo de combustível. E além disso, para preocupar mais os pilotos da McLaren e os torcedores da equipe, o Ron Dennis, o chefe de equipe na McLaren, anunciava ali que o desenvolvimento aerodinâmico do MP4-6 estava concluído. Nada mais seria feito no carro até o final do ano. Todos os esforços agora estavam voltados para o desenvolvimento do carro de 1992. Mas era visível que o MP4-6 ali naquele momento já era um carro defasado em relação ao FW14, que acaba fazendo mais uma pole position em 1991 com o inglês Nigel Mansell. Era a quinta pole consecutiva da Williams naquele momento. O Senna e o Berger conseguiram encaixar boas voltas com a McLaren e botaram os carros na segunda e na terceira posição no grid, logo na frente do Riccardo Patrese, o segundo carro da Williams, que alinhou em quarto. Logo atrás vinham as duas Ferraris, com Alain Prost em quinto e Jean Alesi em sexto. O Nelson Piquet com a Benetton ficou na oitava posição, o Roberto Pupo Moreno, companheiro do Piquet na Benetton, ficou em nono, e o Maurício Gugelmin com a Leighton House alinhou na 16ª posição. No briefing, no domingo, antes da corrida, tensão por conta da falta de segurança ali em Hockenheim. Puxados pelo Senna, os pilotos vinham reclamando com o Jean-Marie Balestre referente ao baixo número de comissários e fiscais que integravam o Grande Prêmio, as chicanes mal desenhadas e o posicionamento errado das barreiras de pneu para direcionar as chicanes, que acabaram deixando os acidentes do Senna e do Comas mais graves do que teriam sido. As barreiras de pneu acabaram catapultando os carros quando houve a colisão com os pneus. E é aí que nós vemos aquela frase icônica do seu Jean-Marie Balestre, que na minha opinião é a representação perfeita da arrogância. The best decision is my decision. Mas nesse caso, a decisão do Balestre foi deixar os pilotos decidir o que seria melhor. E os pilotos decidem retirar as barreiras de pneus das chicanes, colocar cones para delimitar a pista, deixando áreas de escape, caso algum piloto passasse reto pelas chicanes. E é dessa forma que nós temos a largada para as 45 voltas do Grande Prêmio da Alemanha de 1991. O Mansell larga bem, não quer nem saber, joga o carro pra cima do Senna, dá uma baita chacoalhada, no melhor estilo Nigel Mansell, e se garante na ponta, já nos primeiros metros. O Senna não larga tão bem, ele acaba perdendo a segunda posição pro Berger também. E o Patrese é que acaba largando mal pra caramba e cai pra sexta posição, perde a posição pras duas Ferraris. Já na primeira volta era visível que a Williams sobrava carro na pista. O Mansell vai abrindo uma boa distância em relação ao Berger, que era o segundo colocado. Fechando a primeira volta, nós tínhamos o Mansell em primeiro, com o Berger em segundo, o Senna em terceiro, o Prost em quarto, o Alesi em quinto, o Patrese em sexto, o Nelson Piquet era o oitavo colocado e o Roberto Pupo Moreno era o 10º. Na volta 2 de corrida, o Patrese já superava o Alesi na pista e assumia a quinta posição, e o Nelson Piquet já tinha superado também o italiano Andrea De Cesaris da Jordan e subia para sétimo. Mas logo na volta 7, o De Cesaris passa pelo Piquet e retoma a sétima posição na corrida. Andava bem esse carro da Jordan aí de 91. O Mansell lá na ponta ia abrindo em relação ao Berger, em torno de 1 segundo por volta. Na volta 10 de corrida, o Mansell já tinha mais de 6 segundos de vantagem. O Senna tinha 2,5 segundos de desvantagem para o Berger e vinha segurando a pressão do Prost e do Patrese. O Alesi ia ficando mais para trás, mas o Alesi vinha utilizando uma estratégia diferente de corrida. Ele tinha largado com pneus mais duros que os demais, para tentar fazer uma prova sem pit stop. Na volta 14, o Berger já para fazer a sua troca de pneus. E aí a McLaren tem problemas na roda dianteira direita do Berger. O austríaco acaba perdendo muito tempo parado nos boxes, fica mais de 15 segundos por ali. E isso seria um prejuízo
peso gigante para as pretensões do Berger na corrida. Agora, passando de 15 voltas, Mansell era líder com mais de 13 segundos de vantagem para o Senna, que era o segundo colocado, que puxava uma fila de 4 carros: Senna, Prost, Patrese e Alesi, que por ter pneus mais duros, já conseguia andar no mesmo ritmo dos caras ali da frente, que tinham largado com pneus macios e já estavam com os pneus bem desgastados. Na volta 17, Senna e Prost param juntos para fazer a troca. As duas equipes, Ferrari e McLaren, trabalham exatamente iguais e largam os pilotos da mesma forma que entraram. Senna na frente, Prost logo atrás. Agora o Mansell era líder, com o Patrese em segundo. Na volta 19, o Mansell faz a sua troca e o Patrese vai para a ponta. O Alesi vindo logo atrás na segunda posição. Na volta 20, para o Riccardo Patrese. E após a parada, o Patrese volta coladaço no Prost e no Senna, que vinham batendo roda na pista brigando pela posição. Mas vinham batendo roda mesmo, era uma briga insana do Prost e do Senna. Agora o Jean Alesi era líder, mas por pouco tempo. Na volta 21, o Mansell já chegava nele para passar e reassumir a ponta da corrida. E aí nós tínhamos Mansell em primeiro, com Alesi em segundo, Senna em terceiro, Prost em quarto, Patrese em quinto. Lá bem mais para trás vinha Gerhard Berger na sexta posição. Na volta 22, o Patrese resolve dar um show na pista, sobrando com o carro da Williams. Ele se livra de forma espetacular do Alain Prost em uma bela ultrapassagem e logo na sequência, logo pra frente, se livra também do Senna. Era incrível a diferença de desempenho do carro da Williams para os demais carros ali em Hockenheim. E já começava a ficar claro que pro Senna e pro Prost restava brigar pela quarta posição, com as duas Williams sobrando na pista e o Jean Alesi bem na frente dos dois, com uma estratégia de não parar para fazer troca de pneus. Não tinha muito mais do que Senna e Prost disputarem que não fosse o quarto lugar. E aí os dois decidem brigar com a faca nos dentes por esse quarto lugar. O Prost ia fazendo fortes investidas para cima do Senna, mostrando o bico do carro para tudo que era lado, tentando achar espaço na pista para botar o carro do lado e tomar a posição, e o Senna ia ocupando todos os espaços possíveis. Nesse mesmo momento, o Maurício Gugelmin abandona o Grande Prêmio da Alemanha de 1991, com problemas na ignição da sua Leyton House. O Gugelmin, que estava na 12ª posição e vinha fazendo uma corrida muito boa. Uma pena esse abandono aí do Gugelmin. Passando da volta 25 de corrida, o Mansell era líder, com o Alesi uns 5 segundos atrás dele. O Patrese vinha se aproximando bastante do francês. Com o carro rendendo muito mais e pneus novos, era óbvio que o italiano ia chegar no Alesi. E todos esses caras iam abrindo do Senna e do Prost. Quem passava a se aproximar dos dois era o Berger. Na volta 28, o Piquet, que era o 8º colocado, abandona com problemas na caixa de câmbio da Benetton. Dos brasileiros que tinham largado, agora só restavam Senna e Moreno na pista. O Senna na 4ª posição e o Moreno agora em 8º. O Moreno vinha logo atrás do Piquet. Com o abandono do Piquet, o Moreno assume a posição do seu companheiro de equipe. Passando da volta 30 de corrida, Mansell na frente, com 12 segundos de vantagem pro Alesi, que agora tinha o Patrese só 2,5 segundos atrás dele, prestes a ser atacado, com Senna, Prost e Berger vindo uns 12 segundos atrás do Patrese. Senna segurando Prost e Prost segurando Berger. Na volta 35, o Patrese chega no Alesi, fica embutido na traseira da Ferrari, mas não por muito tempo. Uma volta depois, o italiano já deixava o francês para trás e assumia a segunda posição da prova. E o Senna já ia fazendo zigue-zague na pista para não deixar o Prost passar por ele. E era visível que o francês já estava perdendo a paciência com a situação. Se os dois ficassem lado a lado, alguém ia sobrar. E não deu noutra. Na volta 38, o Prost pega o vácuo do Senna, consegue render o suficiente para botar a Ferrari no lado da McLaren. O Senna fecha o lado interno da pista antes da primeira chicane. O Prost bota o carro por fora, tentando atrasar ao máximo a freada para sair na frente do Senna, só que o Senna também atrasa ao máximo a freada, a ponto de comprometer totalmente a tangência da curva, mas não deixando espaço para o Prost conseguir entrar. O francês, medindo freada com o brasileiro, acaba travando as rodas, não consegue fazer a curva, nem tinha espaço para isso, sai pela área de escape da chicane, exatamente onde tinham os cones que tinham sido colocados no lugar dos pneus, por solicitação dos pilotos no briefing. Se tivessem os pneus por ali, conforme estavam até o domingo pela manhã, o Prost tinha batido nos pneus. E aí o Prost até tinha a possibilidade de retornar para a pista, depois de passar pela área de escape ali na chicane. Só que aí ele acaba tendo um problema na embreagem da Ferrari, o motor do carro apaga e o Prost abandona o Grande Prêmio da Alemanha de 91 ali mesmo. E
sai do carro espumando de raiva pelo que tinha acontecido. A partir daí, passando das 40 voltas de corrida e nos encaminhando para o final, o Mansell era o primeiro, com o Patrese em segundo, o Alesi em terceiro, o Senna em quarto, o Berger em quinto. O Berger rendia mais do que o Senna, estava colado no brasileiro, mas não atacava para não tirar pontos do Senna. Ordens da equipe. Só que na última volta da prova, na volta 45, o Senna fica sem combustível no carro. Da mesma forma que tinha ficado na corrida anterior, em Silverstone, com problemas no indicador do combustível no painel do carro, que indicava ainda ter combustível no tanque. O brasileiro estaciona o carro na área de escape da primeira chicane e perde a chance de marcar alguns pontos importantes para a disputa do campeonato. Quem ria disso tudo era Nigel Mansell, que cruzava a linha de chegada em primeiro, fechando as 45 voltas para conquistar a vitória do Grande Prêmio da Alemanha de 1991. Terceira vitória consecutiva do Mansell, que agora ficava apenas 8 pontos do Senna na tabela do Mundial. A vantagem que o Senna tinha conseguido abrir lá no início do ano com aquelas 4 vitórias consecutivas, agora praticamente não existia mais. E o campeonato estava totalmente aberto para a reta final da temporada. O Riccardo Patrese cruza a linha de chegada na segunda posição, fechando uma dobradinha da Williams, e o francês Jean Alesi com a Ferrari fecha em uma bela terceira posição, consagrando uma ótima estratégia escolhida por ele e pela equipe. O Roberto Pupo Moreno chegou na 8ª posição com a Benetton, uma volta atrás do líder. E quem pensava que a disputa entre o Senna e o Prost ali em Hockenheim em 1991 tinha terminado na volta 38, ali na primeira chicane com a saída do Prost da corrida, estava enganado. Após a corrida, o Prost dá uma entrevista, jogando tudo no ventilador e dizendo que se eu voltar a encontrá-lo na mesma situação, o jogarei para fora da pista, com certeza. O Senna, questionado sobre as palavras do Prost, responde no mesmo nível. Todos conhecem o Prost, sempre reclama do carro, ou dos pneus, ou do time, ou dos mecânicos, ou da gasolina, dos outros pilotos, do circuito, sempre culpa alguém, nunca é seu erro. Ainda não vi a imagem, mas deve estar claro que ele passou do ponto na freada, arriscou muito e poderia ter causado um acidente. Felizmente não batemos, mas ele quase causou um acidente. E aí o clima entre os dois, que há tempos não era bom, parecia piorar ainda mais. Só que aí é que vem o mais curioso. Aqueles que pensavam que o clima iria piorar a partir desse momento, também estavam enganados. Muita gente pensa e comenta até os dias de hoje que foi em 1993 que a relação entre o Senna e o Prost começou a melhorar. Mas na realidade foi a partir desse fato, no Grande Prêmio da Alemanha de 1991, que os dois perceberam que estavam indo longe demais com essa rivalidade e que esse comportamento vinha atrapalhando os dois, tanto dentro quanto fora das pistas. Há tempos a situação já tinha ultrapassado o limite e nesse momento tinha chegado no ápice, e é aí onde os dois percebem que precisariam mudar. E já no Grande Prêmio seguinte, no Grande Prêmio da Hungria, um fato determina o início dos entendimentos na relação entre Senna e Prost. Mas aí é assunto para outro episódio aqui do canal.